Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Vamos fazer uma leitura no livro dos Salmos, de número 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gostaria de falar um pouquinho com os irmãos a respeito da importância e do benefício da correção de Deus. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi está expressando esta verdade. O mesmo Davi que foi rei em Israel, também foi pastor de ovelhas na sua juventude. E ele sabia muito bem quais eram as características, as qualidades, as qualificações de um pastor, de um bom pastor de ovelhas. E confiando nisso, ele que por vezes livrou as suas pequenas e inofensivas ovelhas da boca de leões e ursos, confiando nisso, ele se expressa a Deus dizendo que Deus era o seu pastor. Ou seja, se ele sendo homem livrou as suas ovelhas, quanto mais o Senhor Deus o livrará, ou livrará aqueles que têm a ele como seu pastor. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina no capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São João, que Jesus não apenas é o pastor das nossas almas, mas também ele é o bom pastor que dá a vida, ou que deu a vida pelas suas ovelhas. Tudo isto, irmãos, é maravilhoso. Tudo isto nos fala do cuidado e do amor de Deus. Porém, eu gostaria também de mencionar que dentro deste cuidado e amor de Deus, existe o processo de Deus nos corrigir quando é necessário. O salmista, ele diz que o Senhor é aquele pastor que traz consigo o cajado, mas também a vara que muitas vezes era usada para corrigir aquelas ovelhas que estavam se distraviando, aquelas ovelhas que estavam se desgarrando do rebanho ou fugindo do aprisco. Sim, o Senhor nosso Deus é aquele que traz em suas mãos a vara da correção. E, irmãos, louvemos ao Senhor porque Ele nos corrige. Agradecemos ao Senhor porque Ele nos corrige. Não fosse a correção de Deus, muitos de nós já estaríamos mortos e com certeza no inferno. Mas a correção de Deus tem nos guardado, tem nos livrado, tem mudado o curso natural da nossa vida de pecado. Sim, a correção de Deus é uma bênção e Davi sabia muito bem disso. Este mesmo Davi, que foi honrado por Deus, exaltado por Deus, porém veio a pecar e se envolver em um pecado que lhe trouxe vergonha, desprezo e humilhação, que foi o pecado de adultério com Betseba e o planejamento e, por que não dizer, a execução da morte do esposo dela. Davi adulterou e cometeu um homicídio, e isso lhe trouxe vergonha e desprezo. Mas o Senhor nosso Deus usou o profeta Natã, no capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, e falou a Davi que iria corrigir a ele, que iria açoitar a ele. E sim, Deus fez isso por amor de Davi, por amor da alma de Davi. Deus não permitiu que Davi se distraviasse por completo, mas Deus corrigiu, puniu, açoitou a Davi. Deus usou a sua vara de pastor sobre Davi. E semelhante coisa acontece conosco, irmãos. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, Deus nos visita.
e nos visita com uma vara de correção. É interessante isso, né? Porque às vezes nós esperamos a visita de Deus somente com coisas boas, mas Deus nos visita, e eu vou te mostrar na Bíblia que Deus nos visita e visita com uma vara de correção. Vamos para os Salmos de número 89, versículo de número 32. Salmo 89, versículo 32. Então visitarei com a vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Glória a Deus por isso. Mas veja a bondade de Deus. Versículo 33 do Salmo 89. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Glória a Jesus. Quer dizer, Deus corrige, Deus açoita, Deus repreende, mas esta repreensão, esta correção e açoite não é para destruição, e sim para levantar aquele que está mergulhado no pecado, caído no pecado, para levantar aquele que está distante, extraviado dos cuidados e do pastoreio do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina em Hebreus também, no capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige. Lembre-se disso, o Senhor corrige. Tem pregador por aí pregando que Deus é amor e é um mar de rosas e é só coisas boas e é só bênção, e Deus é aquele que parece mais um Papai Noel, que sai distribuindo presentes, que sai distribuindo agrados aos seus filhos. Mas lembre-se disso, a palavra de Deus diz que Deus corrige, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Lembre-se disso, que o Senhor açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja, Deus não faz acepção de pessoa. Se ele corrigiu Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem a quem o Senhor Deus exaltou, amou, se agradou, se Deus corrigiu a Davi, Deus também nos corrige, irmãos. Deus usa a vara da repreensão para nos corrigir. E é feliz aquele que, ao ser corrigido por Deus, aceita a sua correção de bom grado. Olha o que está escrito no Salmo de número 119, versículo de número 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Agora o Salmo 119 ainda, versículo 71. Foi bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Agora veja o versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e em tua fidelidade me afligiste. Quando Deus aflige alguém, irmãos, quando Deus corrige alguém, nós devemos entender isso como parte da fidelidade de Deus. Deus é um pastor responsável.
E quando as suas ovelhas estão se desgarrando para um caminho ruim, Deus vem e corrige. Deus vem com a vara da disciplina. Ora, se até mesmo as criancinhas, a palavra de Deus nos diz que devem ser açoitadas com a vara, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 13, a palavra de Deus diz que não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso a morrerá. Se uma criança não morre ao ser disciplinada, e se a palavra de Deus diz que ela deve ser disciplinada quando erra, para correção de rumo, para que ela não se perca totalmente, se uma criança não morre, quanto mais nós, servos de Deus. Quando o Senhor Deus nos corrige, irmãos, Ele nos corrige para o nosso bem, não é para a nossa morte. Deus é Pai e Deus sabe até onde nós conseguimos suportar a sua correção. Deus corrige o seu povo. Deus é aquele pastor que usa da vara para corrigir o seu povo. Deus corrigiu Davi. Deus corrige a sua igreja ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Esta mensagem que muitos estão pregando de um Deus que tolera o pecado, que tolera a carnalidade, esta mensagem é mentirosa. Deus corrige o seu povo. Se alguém está sem correção, a Bíblia diz que este alguém não é filho de Deus, mas é bastardo. Olha o que diz a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, é o texto áureo da Santa Ceia, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Querido irmão, se Deus está te repreendendo, se Deus está te corrigindo, se Deus está usando a vara para te açoitar, fique sabendo que é para o seu bem. Fique sabendo que é para que você caia em si, como aquele filho pródigo da parábola. Caia em si e se volte para ele. E faça uma correção de rumo, porque se Deus não nos corrigisse, nós todos iríamos para o inferno. Mas como o Senhor Deus está sempre nos corrigindo, falando conosco através da sua palavra, usando os seus servos no culto, na igreja, usando a sua palavra para falar conosco, para nos exortar, para nos repreender, esta exortação e repreensão, esta correção deve ser aceita de bom grado. Deus seja louvado por isso. Que o Senhor Deus continue zelando, cuidando do seu povo, não só provendo, não só dando, mas também sendo aquele que guia, que corrige, que realmente direciona o seu povo para o caminho correto, pelo qual todos nós devemos andar. Que o Senhor Deus nos abençoe para a glória de Jesus Cristo.